Então, ali conversando com o professor Oria Roman Potapievich, ele me perguntou: o que você acha que aconteceu nos últimos 20 anos para que esta absurdidade fosse possível? E nós ali especulando chegamos à conclusão seguinte, que o que aconteceu foi que a política internacional se tornou 80% secreta. Isso quer dizer que as instituições formais, democracia, mídia, etc., tudo isso virou só uma cortina de fumaça. As decisões verdadeiras são tomadas em outras instâncias. Não se trata nem mesmo de dizer, não, são organizações secretas. Não, não são organizações secretas, são organizações também oficiais, mas que se apropriaram da autoridade que corresponderia, vamos dizer, ao parlamento, à presidência da república, assim, que legislam à vontade. Então são organismos internacionais, né, que baixam as leis que bem entendem, você nem sabe de onde saíram as tais das leis, quem foi que propôs, aquilo nunca foi discutido em público, de repente aquilo é obrigatório no mundo inteiro. Você quer ver um exemplo? Agora mesmo na ONU estão discutindo lá, já foi aprovado nas comissões, né, uma lei que permite que as crianças processem os seus próprios pais. Né? Era uma instituição que existia na União Soviética, quer dizer, o Estado é o mediador entre a criança e os seus pais, quer dizer, que a criança não tem uma relação direta com os pais. É tudo através do funcionalismo público, da burocracia, da polícia, etc, etc. Então isso quer dizer que se um garoto denunciasse o pai como conspirador anticomunista, ele seria considerado, a criança seria considerada um herói. Não é isso? Tem até, não me lembro se na Hungria, não sei onde, estátua de um garoto que denunciou o próprio pai. O pai foi mandado lá para a prisão e morreu por lá mesmo. Né? Então, esta coisa de você dividir a família, jogar filho contra pai, já ultrapassou de muito a esfera da pura cultura, dos sentimentos e da imaginação. Agora está virando lei, minha gente. Né? Isso quer dizer que o seu filho de 5 anos inventa uma merda qualquer contra você, vai na delegacia e os caras te prendem, porra. É simplesmente o que vai acontecer. Então, este é o novo sistema de governo que já está implantado no mundo. Vocês podem ver, sim, todas, né, as leis politicamente corretas que são adotadas no Brasil, na Argentina, no Peru, na América Latina, na Zâmbia, na casa do caralho, todas vêm prontas da ONU. Quer dizer, é uma coisa de uma uniformidade extraordinária. Né? E ainda tem gente que diz, não, mas será que é? Será que existe uma pressão mundial para isso aí? Né? Até o meu amigo Reinaldo Azevedo dizer, não, eu acho que isso é exagero. Não é questão de achar, Reinaldo, é questão de você estudar, conhecer a documentação. Só que a documentação é tão grande, tão grande, tão grande, que só quem estuda a coisa de maneira quase especializada é que pode entender o que está acontecendo. Então se criou assim um governo secreto, que é secreto não porque ele se esconde, mas porque a complicação é tão grande que o cidadão comum não consegue acompanhar isso aí. Só estudiosos, só eruditos, só scholars conseguem acompanhar o que eles estão fazendo e compreender. Então criou uma espécie de barreira intelectual intransponível. Então, no mundo de hoje, então, o governo já é secreto. O fator secreto, vamos dizer, sempre existiu um pouco ao longo da história, né? Até o René Guénon dizia que é o segredo da essência mesmo do poder. Mas, vamos dizer, até o século XIX, a influência, por exemplo, de serviços secretos se limitava mais ao campo militar. No século XX, os russos inventaram a tal da KGB, que chamava NKVD, que era a verdadeira administração do país. Quer dizer, o sistema soviético se baseava em 2 pilares, a KGB e o partido. Tá certo? Mas, naturalmente, a KGB, que tinha a ficha de todos os membros do partido, era realmente quem mandava. O partido era uma fachada da KGB. E quando caiu a União Soviética, a KGB ficou absolutamente intacta. Tá certo? Não só ficou intacta, como aumentou o seu contingente e hoje tem mais poder até do que tinha no tempo do regime comunista. No tempo do regime comunista havia um agente da KGB para cada 400 cidadãos. Hoje tem um para cada 200, quer dizer, duplicou o tamanho do negócio. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu. Nunca ninguém fora da KGB soube qual é o tamanho do orçamento da KGB. E além da KGB, ainda tinha o Serviço Secreto Militar, o tal do GRU, que era uma entidade de uma delicadeza exemplar, que quando um dos seus traía, né, ou era acusado de traição, o sujeito era queimado vivo.
Está no livro de Memórias do Viktor Suvorov, que foi agente do GRU e conseguiu fugir, né? Então ele diz ali, olha, no GRU você só podia entrar. Só tinha um jeito de você sair. Saía pela chaminé em formato de fumaça, né? Então, isso era considerado uma coisa normal. E este sistema baseado inteiramente na polícia secreta, quer dizer, o Estado policial na sua forma mais pura que já existiu, né? Perto do qual até a Alemanha nazista, né, se aproximava mais de um caos do que de um regime totalitário, porque na Alemanha nazista você tinha 20 serviços secretos, cada um boicotando o outro, enquanto na Rússia você tinha um negócio totalmente centralizado na mão da KGB e do GRU. Tá certo? Nem o partido podia com eles. Então, vamos dizer, a expressão mais pura do totalitarismo foi realmente o regime soviético, do qual o regime nazista foi apenas, vamos dizer, uma cópia remota e mal feita, né? Então, a gente vê que esse sistema sobreviveu muito bem, tá certo? À chamada liquidação da União Soviética. Um dos motivos pelos quais sobreviveu é que é o seguinte, nos últimos 20 anos de existência da União Soviética, quando as ideias de perestroika começaram a circular por aí, os capitalistas ocidentais todos, os governos ocidentais, retiraram o apoio que vinham dando aos dissidentes, que àquela altura estava metade na cadeia, e começou a apoiar os chamados comunistas reformistas. Começou a desprezar os dissidentes, não, aqueles são apenas uns idealistas, sonhadores, mas esses comunistas reformistas, tipo Gorbachev, tal, esses são os caras realistas, que vão realmente fazer alguma coisa. Então acontece que quando o sistema soviético veio abaixo, toda a elite ocidental tinha rabo preso com a KGB. Então, evidentemente, existe essa dupla proteção. Por um lado, vem o sistema totalitário que se protege a si mesmo, assegurando lugares, né, para os seus membros nas novas modalidades de governo. E, por outro lado, a elite ocidental inteira, dona dos meios de comunicação, encobrindo tudo para ninguém saber de coisa nenhuma e ninguém ficar brabinho com os comunistas. Quer dizer, é realmente assim, aliança de merda com bosta, tá? O que mais pode? Esse é o mundo no qual nós estamos vivendo. Então é um mundo da falsidade total, da mentira total. E ao mesmo tempo, o sistema da mídia internacional se transformou apenas, vamos dizer, numa rede de camuflagens. Não, isso quer dizer, a grande mídia não tem confiabilidade mais nenhuma. Quer dizer, não se trata das antigas distorções do noticiário, viés, etc. Não, assim, é mentira estruturada, é um negócio de engenharia social mesmo.